A igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com a presença do Senhor, dá glória, porque desde o momento que eu entrei na casa eu senti a presença. E se você veio aqui para adorar o Senhor, não deixa de cessar o nome dele. Eu já quero agradecer, né, e exterminar minha gratidão ao apóstolo Aurélio e à apóstola Charlene, né, pela oportunidade de estar aqui ministrando a igreja, porque eu sempre costumo dizer que estar aqui em cima é uma responsabilidade. E toda vez que eu subo no altar, o Senhor me lembra coisas. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre diz: o temor nunca pode sair do crente. O temor, ele nunca pode sair da tua vida. Então toda vida que você entrar na casa do Senhor, não deixa que essa chama venha se apagar. Se você ainda tem o temor de Deus, Deus vai falar contigo nesta noite. Amém? Eu sinto a presença de Deus forte nesse lugar. E o Espírito Santo de Deus bradava ao meu coração e dizia: filha, hoje é noite do sobrenatural na casa. Hoje é noite de guerra. Hoje é noite de peleja. Hoje é noite que eu vou movimentar as águas. E só vai entender, só vai entender o reino espiritual quem está vivendo o sobrenatural de Deus. Porque para entender as coisas do céu precisa estar ligado. Se pega de tempo, abre a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Amém? Glória a Deus. Deus poderoso, eu creio, Jesus. Eu não sei a forma que tu chegou nesse lugar, mas eu creio que da mesma forma você não vai sair. Porque Deus vai marcar um encontro com pessoas hoje aqui nesse lugar. Você vai sair do mundo natural e vai entrar no mundo espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Então se tu veio receber de Deus nesta noite, tu vai sair daqui com a tua vitória. Se tu veio buscar do céu, tu vai sair daqui com o teu milagre. E diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Olha para alguém que está do teu lado dessa noite e diga: não temas. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima dessas águas. E disse-lhe: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sendo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento.
Quantos acreditam que esse vento ao contrário na tua vida hoje vai se acalmar? Quantos acreditam que hoje Deus vai entrar dentro do teu barco? Começa a dar glória. Se tu crê que Deus vai entrar no meio dessa tempestade na tua vida hoje, começa a glorificar, porque eu vou dar 1 minuto para tu abrir a boca e adorar aquele que é digno de honra e de glória. Eu vou dar 1 minuto para tu chamar a presença de Deus para a tua vida, porque a palavra do Senhor vai dizer: clama a mim. Pode se sentar adorando o Senhor nesta noite. E eu meditando nesta mensagem, o Espírito Santo de Deus bradava ao meu coração, igreja: eu não vim pregar o que você quer ouvir, mas eu vim pregar o que Deus mandou eu pregar. E a palavra do Senhor vai nos falar de ordem. A palavra do Senhor vai nos falar de uma ordem que foi dada aos seus discípulos. E a pergunta é: você está obedecendo a voz do Senhor? Você está obedecendo a ordem que Ele deu na tua vida? A Bíblia vai nos falar que Deus, Ele ordenou aos seus discípulos que entrassem dentro do barco e fossem adiante. Você sabe o que é adiante? É não parar, é não desistir, é continuar lutando. E Jesus está ensinando seus discípulos a ser forte, porque discípulo sem luta não é discípulo. Discípulo sem tempestade não é discípulo. E muitas vezes, para o Senhor forjar o nosso caráter, Ele precisa levantar a tempestade. E a Bíblia vai nos falar: Jesus dá ordem aos seus discípulos, eles cumprem a ordem do Senhor. Porque crente, servo que é fiel ao Senhor, não mede esforço para fazer a vontade dEle. E a pergunta é: será que nós, como os discípulos de Deus, estamos fazendo a vontade dEle? Será que nós, como servos do Senhor, estamos fazendo o que Deus nos ordena a fazer? Porque o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou você só está pregando para quem você quer, ou você só está fazendo a sua vontade. E a Bíblia claramente diz que Deus deu uma ordem. Os discípulos obedeceram a ordem do Senhor e entraram dentro do barco. E a Bíblia vai nos falar que Ele diz: vão adiante. Logo após o milagre da multiplicação do pão e do peixe, os discípulos viram o milagre que Jesus fez naquele lugar. Eles viram o quanto o Senhor é poderoso para multiplicar o que está pouco na minha e na tua vida. Eles acompanharam a jornada de Jesus, eles andaram ao lado de Jesus, mas muitas vezes são igual Tomé, precisa ver para crer. E a Bíblia vai dizer que eles entram dentro do barco. E a Bíblia também vai nos falar que Jesus vai orar. Jesus despede eles. Jesus dá ordem e vai orar. Ele vai subir ao monte, ele vai se separar. Porque a igreja, não existe comunhão com Deus sem separação. Não existe presença de Deus se você não buscar. E é isso que Jesus está falando nesta noite. Quer a minha presença, quer sentir a minha glória, precisa se separar mais, precisa buscar mais. Porque muitos querem um milagre, mas muitos não querem buscar pelo milagre. E Jesus está ensinando os seus discípulos que tem momento na vida do servo de Deus que é preciso parar de ser babá de crente. Porque muitas vezes é fácil andar ao lado de Jesus vendo Ele operar milagre.
milagre. É muito bom eu andar com Jesus, vendo Ele salvar e libertar. Agora eu quero ver quando Ele olha para ti e diz: vai, agora é a tua vez de operar milagre. Vai, entra dentro do barco. E eu estudando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele dá ordem para eles entrar dentro do barco, eles entram. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está orando, o barco está caminhando sobre as águas. Enquanto Jesus está orando, eles estão navegando em alto mar. Só se vive o sobrenatural de Deus quando você se desliga da terra. Só se vive o sobrenatural de Deus quando você tem coragem de enfrentar o mar e ir no profundo das águas. E a Bíblia vai dizer que o barco chegou no meio do mar. E eu estudando sobre o meio, o Senhor dizia ao meu coração: filha, esse barco teve um começo. Porque se ele está no meio, ele teve um começo. E talvez a tua casa possa estar assim como esse barco dos discípulos, no meio do mar sendo açoitado, no meio do mar, aleluia, Jesus, com ventos ao contrário. Mas sabe o que é que Deus está falando para ti nesta noite? Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar. Ainda que tu esteja cansado no meio da tua caminhada, ainda que tu queira retroceder no meio da tua caminhada, Jesus está dizendo para alguém nesta noite: olha para o começo da tua história, olha para o começo aonde eu te formei. Ei, não deixa de olhar para onde tudo começou. Porque se o barco está no meio, ele teve um começo. Olhe para alguém: não desiste, porque você tem uma história. Ele deu a ordem, ele se responsabiliza. Se Deus deu a ordem para tu estar nesse lugar aqui, Ele se responsabiliza. Se Deus deu a ordem para tu continuar, continua, porque é Ele quem vai se responsabilizar. Porque uma coisa é a ordem vir de Deus, e a outra coisa é a ordem vir do homem. E falando em ordem, eu me lembrei de quando o Senhor fala para Eva: mulher, não come desse fruto. Tu pode comer de todas as frutas do jardim, só não come desse fruto. E Eva desobedeceu à voz do Senhor. E todavia que nós desobedecemos a voz do Senhor, nós pagamos um alto preço. Toda vida que nós não escutamos a voz do Senhor, nós pagamos um alto preço. E a Bíblia vai nos falar que os discípulos, no meio do mar, ficam atemorizados, ficam com medo da tempestade. Alguém que andou ao lado de Jesus, alguém que viu Jesus fazer milagre, estava com medo de uma simples tempestade. E eu disse: Deus, eles não viram o milagre, eles não presenciaram o milagre. E o Senhor disse: presenciaram. Eles viveram o milagre junto comigo, mas ainda não se desligaram da terra. Ainda estão olhando pelo olhar carnal. Porque quando você olha pelo olhar espiritual, você vê o trabalhar de Deus sobre a tua vida. Mas quando você olha com o olhar carnal, você só vê luta, só vê prova, só vê levante. E Deus está falando para pessoas nessa noite: ei, para de olhar com o teu olhar carnal e começa a olhar com o olhar espiritual, porque eu vou mover as águas dentro da tua casa. Para de dizer que não tem mais jeito, para de dizer que tu não vai conseguir, porque a ordem foi minha. Tá com medo por quê? Tá com medo por quê? E a palavra do Senhor vai dizer que quando chega a quarta vigília da noite, Jesus dirige-se a eles
e caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustam. Sabe por quê, igreja, que eles se assustaram? Porque muitas vezes, aleluia, Jesus, muitas vezes na nossa caminhada, nós esquecemos de buscar a Deus como é para buscar. Nós esquecemos de adorar a Deus como é para adorar. E a Bíblia vai dizer que os discípulos tiveram medo. E o medo, ele traz o pânico. O medo traz a depressão. E eles naquele momento estavam assim, com medo de naufragar, com medo de morrer no meio da caminhada. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele vem por cima das águas. Jesus, ele vem andando por cima das águas. Sabe o que é que Deus está falando para alguém nessa noite? Sabe esse teu medo que quer paralisar o teu chamado? Sabe essa tempestade que está atemorizando o teu coração? Hoje eu vou andar por cima dela. Hoje eu vou andar por cima dela. Eu vou mostrar para o teu inimigo que eu ainda tenho autoridade. Eu vou mostrar para o teu inimigo que eu ainda estou com controle em minhas mãos. Sabe o que é que Jesus estava falando para os discípulos? Que os teus medos não podem te paralisar. Sabe por que tem muito crente estagnado? Sabe por que tem muito crente parado? Por conta que deixou o medo entrar no coração. O medo de alguém falar. O medo de alguém colocar a cara feia. Quem te deu a ordem? Foi o homem ou foi Deus? Quem mandou você ir adiante? Foi o homem ou foi Deus? Quando Deus ordena, ou você cumpre, ou você cumpre. Porque você não tem outra opção. A Bíblia vai dizer que eles com medo, Jesus vem por cima do medo deles. Jesus vem por cima do problema dele, para dizer que uma palavra só do Senhor, a tempestade ela pode se acalmar. Uma palavra só do Senhor, o mar pode se acalmar. E o que eu acho lindo e que Deus frisou no meu coração é que quantas vezes, igreja, nós iniciamos um projeto com Deus. Muitas vezes no começo da nossa fé nós estamos ardentes no coração. Queremos evangelizar, queremos pregar, queremos fazer o ID do Senhor. Aí quando chega no meio da caminhada, quer desistir com medo. No começo é um fogo tão grande, mas quando começa a tempestade já quer desistir. E Deus está dizendo: ei, não desiste por conta da tempestade, porque eu sou um Deus que acalma a tempestade. Pode se levantar vento ao contrário, pode te açoitar, pode falar mal de ti, pode não acreditar em ti, mas sou Deus que te escolhi nessa terra para viver o sobrenatural. A Bíblia vai dizer que dentro do barco tinha 12 discípulos, mas só um foi ousado de sair de dentro do barco. Só um teve a coragem e a atitude de sair da mermice. E esse foi o Pedro. O Pedro que tanto criticavam. O Pedro que tanto achavam que o ministério dele não ia à frente. Foi esse Pedro que Jesus escolheu. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes para Deus trabalhar no meu e no teu caráter, dentro do barco ele vai, aleluia, Jesus, colocar uma tempestade.
E muitas vezes você diz: Senhor, porque só eu estou sentindo? Senhor, porque só eu estou passando por isso? Senhor, meu esposo não está sentindo. Senhor, a minha esposa não está sentindo um vento ao contrário. Senhor, por que só eu? E Jesus está dizendo: é porque eu te escolhi, Pedro. É porque foi você que eu escolhi para viver o sobrenatural na terra. Tu ainda não está entendendo, homem. Deus não escolhe crente covarde para viver sobrenatural, não, igreja. Deus não escolhe crente covarde para viver o sobrenatural. A Bíblia vai dizer que quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele logo diz: Senhor, se é tu, deixa eu ir ter contigo. Manda eu ir ter contigo. E outra vez Jesus dá outra ordem: vem, Pedro. E sabe o que é que Deus está falando ao meu coração? Não ande sem a direção de Deus. Não ande sem a permissão de Deus. Pedro, antes de andar sobre as águas, ele primeiro pediu: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. Porque tem vozes que não vêm de Deus. Tem vozes que não é o Senhor que manda falar. Tem vozes que não é o Senhor falando. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a viver o sobrenatural de Deus na vida dele. E eu imagino Pedro andando sobre as águas e os discípulos dizendo: esse aí está ficando doido. É o vento batendo ao contrário. É a tempestade nos açoitando. E ele querendo anamandarassuribicandarabandavassu. Porque muitas vezes é assim que te titulam como louco. Porque o negócio está pegando dentro de casa. O negócio não está dando certo. E tu está aqui adorando o nome do Senhor. Deixa falarem. Só não deixa de viver a vontade de Deus na tua vida. Só não deixa de fazer o que Deus mandou tu fazer. Porque quem não tem coragem de fazer sempre vai mandar tu parar e mandar tu desistir. E eu imagino os discípulos olhando para Pedro e mandando ele voltar para trás. E aí eu me lembrei, sabe de quê? De Saul. Quando Golias se levantou para atentar o povo de Deus. Saul colocando medo no coração do povo. E chega um pequenininho que ninguém dá nada e diz assim: ei, Saul, para de amedrontar o povo, porque eu vou enfrentar Golias. Jesus está em busca de pessoas corajosas, pessoas que não têm medo de enfrentar o inimigo, pessoas que não têm medo de orar e não têm medo de buscar o Senhor. Porque servir a Deus sem tempestade é bom demais. Servir a Deus sem levante é bom demais. Servir a Deus sem peia é bom demais. Eu quero ver ser crente no meio da tempestade. É um negócio pegando dentro de casa e tu adorando o nome do Senhor. Servir a Deus de qualquer jeito é fácil. Eu quero ver servir a Deus quando Deus colocar a prova. Porque Ele prova aqueles que Ele ama. E o que eu entendo nessa mensagem é que toda vida que Deus quer elevar o nível de intimidade contigo, Ele vai pegar o teu barco, vai tirar da mermice e vai levar para o meio do mar. Todavia que o Senhor te escolher para uma grande obra, Ele vai te colocar à prova. O chamado que Deus tinha na vida de Pedro era grande. Era de ser um pescador de vida. E como eu vou pescar peixe? Como eu vou pescar vidas? Se eu não vivo o sobrenatural. Pescador de peixes. E quando o Senhor escolheu ele como discípulo, ele passou a ser pescador de almas.
E todavia que o Senhor te escolher, se prepare para passar as provas que o Senhor colocar na tua vida. Todavia que o Senhor te escolher, Ele vai te colocar à prova. A palavra do Senhor vai nos dizer que o medo atemorizou o coração dos discípulos. E hoje em dia só o que tem é crente com medo de enfrentar as lutas. Hoje em dia só o que tem é crente com medo de falar o que Deus manda. E Deus está dizendo para pessoas nessa noite: ei, vem viver um sobrenatural comigo. Sai dessa mermice. Sai do reino sai do reino natural e vem para o espiritual. E o que Deus falava comigo na minha casa era que Ele está precisando. Ele está chamando pessoas nesta noite para viver o sobrenatural com Ele. E muitas vezes tu deixa a luta parar o teu chamado. Tu deixa as tempestades te estagnar. É muito bom eu chegar aqui e dizer receba, se você não está preparado para receber. Só vive milagre quem passa por tempestade. Só vive milagre quem passa pelo deserto. Só vive milagre quem passa pela prova. Antes de Deus te honrar, primeiro tu vai ter que passar. E Deus está querendo intimidade com pessoas aqui. Como é que eu vou pregar que Deus cura se eu nunca passei por uma enfermidade? Como é que eu vou pregar que Deus liberta se eu nunca fui liberto na minha vida? E era isso que Jesus estava ensinando os discípulos. Para pregar tem que viver. E era isso que o Senhor estava colocando seus discípulos à prova. Estava testando não só a sua fé, mas estava ensinando eles a passar por tempestade. Só se conhece Deus, só se conhece Jesus verdadeiramente quando você passa pela situação. Como é que eu posso mandar alguém ter tranquilidade no meio de uma tempestade se eu nunca passei por uma? Como é que eu posso dizer que Deus cura se eu nunca fui provada na enfermidade? E Deus está dizendo: eu estou provando o crente aqui, mas não é para a morte, é para a minha glória. Eu estou provando o crente aqui. Tem crente que está no meio da tempestade e não está entendendo por que entrou. É porque Deus vai elevar o nível de espiritualidade na tua vida. Alguém pode olhar para ti e não dar nada, mas Deus está dizendo: eu vou levantar, eu vou te usar nessa terra. Então passa adorando, passa glorificando o nome do Senhor. A Bíblia ela vai nos falar, louvado seja o nome do Senhor, que quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa a viver o sobrenatural de Deus. Mas quando Pedro começa a olhar para o vento ao contrário de novo, ele começa a afundar. Porque enquanto ele estava focando em Jesus, enquanto ele estava com os olhos focados em Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Sabe o que é que Deus está falando? Não sai de perto de mim. Vem para minha casa, vem me adorar. Não sai perto de mim, porque senão tu vai afundar. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro começa a afundar. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele começa a afundar, ele clama a Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não saímos do meio da tempestade?
Sabe por que nós continuamos ainda no meio da tempestade? Porque muitas vezes é para nós clamar o nome de Jesus e a gente prefere clamar o nome do amigo, da amiga, menos Jesus, menos se prostrar nos pés dele, menos se humilhar nos pés dele. E Jesus falava ao meu coração: filha, não é vergonhoso afundar. Vergonhoso é eu fingir ser uma coisa que eu não sou. Vergonhoso é eu fingir uma santidade que eu não tenho. E eu imagino os discípulos olhando para Pedro afundando. Eu não disse que ele ia afundar. Eu não disse que não ia dar certo esse negócio. Porque é assim que as pessoas falam quando algo dá errado na minha e na tua vida. Só que eles não entendem o trabalhar de Deus. O que eu acho mais lindo é que quando ele começa a afundar, a humildade que havia em Pedro começa a aparecer. Porque ele começa a pedir socorro ao Senhor. E Deus está dizendo: para de pedir socorro a um e a outro. Vem para os meus pés, vem clamar a mim. E eu acho uma humildade em Pedro, em que muitos não teve, de se humilhar ao Senhor e pedir desculpa, pedir perdão pelos erros, pedir perdão pelas falhas. Muitas vezes está vivendo da forma errada e não tem a humildade de pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu estou afundando, mas me socorre, Senhor. No meio da caminhada, a igreja tem altos e baixos. No meio da caminhada tem luta, tem levante. No meio da caminhada tem ventos ao contrário. Mas também no meio da caminhada tem um Jesus que segura na tua mão e diz: eu vou fazer tu passar por cima do teu medo. Eu vou fazer tu passar por cima dos teus traumas. Eu vou fazer tu superar tudo que tu perdeu. Eu vou te ajudar, Pedro. Só porque tu teve a humildade. Você está vendo como a humildade é importante na vida do servo de Deus? Sabe por que muitos não obtêm vitória? Porque não tem a humildade de dizer: eu errei, eu preciso do teu perdão hoje, Senhor. Senhor, me tira, Senhor, do fundo do poço. Senhor, eu sei que eu estou passando por isso porque a culpa é minha. Precisamos ter humildade de reconhecer quando precisamos de Jesus. Precisamos reconhecer que sem Jesus na minha e na tua vida nós não somos nada. Pedro conhecia aquele mar. Pedro era pescador de peixes. Ele conhecia aquele mar melhor do que ninguém. Mas foi justo aonde ele conhecia, aonde ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque a minha e a tua força não está no teu braço nem no meu braço, está no poder do Senhor. Não adianta querer caminhar sem Jesus, achando que pode, que faz e que deixa de fazer. Não adianta caminhar sem Jesus. Não adianta querer fazer nada sem Jesus, porque vai afundar. E Jesus está dizendo para pessoas nessa noite: ei, deixa o vento ser ao contrário, deixa a luta bater na tua porta, só não retrocede, só não volta atrás, continua glorificando o meu nome, porque eu estou indo lá acalmar a tempestade, eu estou te tirando do meio dessa prova. E a palavra do Senhor vai dizer que logo Jesus disse, quando Jesus vê que Pedro está afundando, quando ele vê que Pedro não tem mais força, quando ele vê que Pedro não vai conseguir sozinho, e
quando ele vê que Pedro clama a ele, ele estende a mão e diz: vem, Pedro. Vem, porque eu vou te segurar nessa jornada. Vem, Pedro, porque tu não está sozinho nessa guerra. Vem, Pedro, porque eu vou te colocar de volta no lugar da onde tu saiu. Vem, Pedro, porque eu ainda não desisti de ti. Vem, Pedro, ninguém pode acreditar em ti, mas eu ainda acredito. E eu vou mostrar para aqueles discípulos que estavam pensando que a tua história acabou, que estavam pensando que as lutas te venceram, que estavam pensando que não ia dar certo. Vem, porque nós vamos lá de mão dadas. Vem, porque nós vamos chegar lá por cima das águas e vamos mostrar para ele que aquele que segura na mão de Jesus não naufraga. Aquele que confia no Senhor não são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu imagino o apóstolo Pedro voltando de mão dadas com Jesus para dentro do barco. Eu imagino a reação dos discípulos, porque tu quer ver o inimigo furioso. É ele lutar contra a tua vida, querer parar teu ministério, levantar barreiras, levantar tempestade. E ele vê tu voltando para casa cheio de Deus. Ele fica perturbado. Ele diz assim: eu tentei de todas as maneiras paralisar ela. Eu tentei de todas as maneiras paralisar ele, mas ela está voltando de mão dada com Jesus. Deus está falando para alguém nesta noite: segura na minha mão, não solta a minha mão, porque eu vou fazer tu viver o sobrenatural de Deus na terra. E Deus está falando para pessoas aqui que chegou aqui pensando em desistir da caminhada, porque não aguenta mais tanta perra, não aguenta mais tanta luta. Chamado e poucos escolhidos. Está entendendo por que tu está passando por essa luta? É porque o Senhor te escolheu para viver o sobrenatural de Deus. Deus escolheu pessoas aqui para viver o sobrenatural. E muitas vezes nós deixamos a luta barrar o que Deus tem conosco. Se Deus mandou tu ir, vai, que Ele se responsabiliza. Se a ordem veio do céu, continua fazendo. Ai, mas ninguém está gostando, não se preocupa, porque o teu negócio não é com a terra, é com o céu. Só continua fazendo o que Deus mandou tu fazer. Continua andando sobre as águas, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Pedro clama, que Jesus segura na mão dele, que volta para dentro do barco, a tempestade se acalma. E sabe o que Deus está falando para pessoas aqui? Não adianta tu querer dar o teu jeitinho para a tempestade acalmar, não. Porque enquanto tu não segurar firme na minha mão, eu não vou acalmar a tempestade. Deus está marcando um encontro com pessoas aqui nesta noite. Não adianta querer voltar para casa sem Jesus. Não adianta querer voltar para casa sem Ele. Volta segurando na mão. E eu lendo essa mensagem, igreja, e o Senhor falava ao meu coração: filha, sabia que na terra tem pessoas em forma de anjos? Por quê? Porque muitas vezes você está passando por uma prova, por uma luta, e todos aqueles que estavam do teu lado dentro do barco te larga, te deixa de lado. Quando a prova chega na tua vida, a primeira coisa que faz é correr fora do teu barco. E aí Deus vai e envia um anjo que segura na tua mão e diz: ei, amigo, ei, tu não vai desistir, ei, tu não pode parar.
Deus está enviando anjos na tua vida para te ajudar a caminhar. Deus está enviando socorro na tua vida para te ajudar a se levantar. E Deus está falando para pessoas aqui nesta noite: ei, eu não vou te deixar sozinho no meio dessa tempestade. Eu estou enviando socorro. Deus está enviando socorro para pessoas aqui nesse lugar. Passar por isso. Se tu me prometeu, ele disse: eu prometi te honrar, eu só não disse como. Eu prometi te abençoar, eu só não disse como. E no meio do velório, eu ficava indagando com Deus. E o Senhor disse: filha, eu devolvi ele para te honrar, para me mostrar ao diabo que quando eu quero fazer, eu faço. Porque sou Deus do impossível. Eu sou Deus de braço forte. Quando eu quero arrancar do inferno, eu arranco e acabou. E eu disse: Senhor, e agora? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha casa? O que vai ser dos meus filhos? E ele disse: somente me adora. Somente me glorifica no meio dessa tempestade. Só não retrocede, mas continua caminhando. Igreja, e no meio do velório, o Espírito Santo de Deus bradou ao meu coração. E ele disse assim: filha, hoje eu estou subindo a tua espiritualidade de nível. Eu disse: como, Senhor, se está doendo? Como, Senhor, se está machucando? É porque